Ok. Este é o Samber Truque Podcast com Sandro Garcia. Muito bem, bem-vindos a mais uma live aqui pelo canal Samber Truque Podcast. Opa, rapaz. Eclesiastes 3. Entrou sozinho, deixa eu passar. Tudo tem seu tempo determinado. Por isso que é bom aprender Amém, a gravar. exatamente, Tempo para mas olha todo isso, cara. propósito debaixo E olha do onde céu. entra, né? No tempo, né? Há tempo de nascer e tempo de morrer. Eu não mexi em nada, cara. Tempo de Não plantar mexi em nada. e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de cocer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Realmente, quem conhece o tempo é Deus, Eric. Não tem. Olha, falar pra você. Realmente, a gente não ia começar com essa vinheta. Eu não toquei nada, que eu toquei, mas não foi a minha mão que foi coagida a bater na tecla que entrasse Eclesiastes 3, do versículo 1 ao 8. Amém. É impressionante. A gente. Amém. Sejam bem-vindos a mais um podcast. O amado Espírito Santo sempre nos surpreendendo, cara. É verdade. Você sabe que eu fico constrangido com a forma que Deus nos coloca em suas veredas e nos guia pelas suas veredas. Amém. Estou aqui hoje com meu amigo, vou dizer meu amigo, meu irmão em Sim, Cristo, com certeza. ele que é professor de teologia, bacharel, né, Eric? Na realidade, eu sou autodidata, É que nem eu. né? Eu estou fazendo um mestrando na área, né? Mas, por enquanto, autodidata. Tá certo, mas eu acho que o autodidata, eu conheço gente que tem diploma na parede, tem anel no dedo. Às vezes eu fico brincando, imitando que nem o Cortella fala dessa forma que eu tô falando. Abraço pro sul do Brasil, que a gente continue em oração pelo sul do Brasil, que as coisas se normalizem por lá. E é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, o Eric Bacelli, tava aqui perguntando, não veio o Bacelli, falou, é italiano. Ele faz parte da Expansão Church na cidade, é uma denominação, é isso, Eric? Isso. Nós hoje estamos ali na Rua Santa Rosália, né? Logo ali no início do que nós conhecemos muito como Rua Aparecida. Sim. Lá, o início dela ali, Rua Santa Rosália. E nós estamos ali junto com o pastor Rafael e demais pastores nessa obra aí de edificar a igreja, né? Tá certo. O corpo de Cristo através de Jesus. Amém. Hoje, dia 6 de julho de 2024, o tempo tá falando, a gente antes de começar a podcast aqui, a gente tava falando sobre o Cronos e o Kairos. Para quem não entende, ele pode falar alguma coisa também se quiser. O Cronos vem da cronologia, do relógio, que a gente fica parado com esse tempo, tudo é hora. Aliás, vamos até falar já sobre isso que começa a nossa entrevista. Aliás, dos 24... Não tem nada de 24 não, né, Eric? Eu aprendi com ele na minha primeira aula de teologia que eu tive com ele, que ele deu para mim, junto com o pessoal lá. Um abraço para os nossos amigos, para o pastor Alexandre, né? Isso. Pastor Alexandre. Que o dia tem 23 horas, 56 minutos, 4 décimos e 9 centésimos, para que com isso, depois haja uma correção de ter um dia a mais, que é o ano bissexto, é isso, né? Amém. Para que agora, depois de uma outra live, a gente pode falar por que tem isso, né? Tem umas pessoas que falam que é até por causa da história de Josué, que mandou parar o tempo, porque ele precisava lutar, né? Tem também uma outra parte Tem uma outra, que né? Uma trata outra. desse assunto, né? Mas hoje a gente está aqui para falar sobre, cara, o que está acontecendo nesse mundo? Será que é o começo, é o princípio das dores, Eric? Você como um homem estudado que procura viver a palavra de Deus na sua vida, dia após dias,
Vamos falar um pouco sobre isso. Quais são os sinais dos fins dos tempos? Cara, eu tô pasmo, e assim, perplexo no sentido de falar, poxa, que triste, mas ao mesmo tempo as coisas se cumprindo na palavra de Deus. Pode falar, fica à vontade. Amém. Primeiramente, eu já gostaria de agradecer o convite ao irmão e amigo Sandro. Amém. Né? Desejar todas as bênçãos de Deus para esse grande projeto no Senhor, né? Eu fico muito feliz quando o irmão mencionou, eu gostaria de começar com algo a respeito de Deus. Ah, sim. Né? E isso me fez lembrar uma passagem, irmão, que quando Abel e Caim vão oferecer suas ofertas, a Bíblia vai dizer que Abel ofereceu das suas primícias, e por isso a sua oferta foi recebida, e a de Caim não, né? E eu muito se indago e pergunto, mas pastor, sendo que Caim ofereceu dos seus frutos e Abel também, por que não receber de Caim? Né? Mas a gente vê claramente na Bíblia que quando se tratava de Caim, ele ofereceu, bem dizer, as sobras, né? Mas Abel não. A Bíblia enfatiza dizendo que foi o quê? As primícias. E eu quero dizer que você hoje tem sido um Abel, né? Amém. Você falou, hoje eu vou entregar as primícias ao Senhor. Eu sei que o podcast vai visar aí muitas coisas, né? Questão de saúde, talvez muitas outras áreas, mas você disse, olha, hoje eu quero fazer algo a respeito do Senhor, a primícia para o Senhor. E eu posso dizer que é uma gratidão dupla, porque ser convidado para a primícia também é motivo de muita honra, né? De muito Amém. respeito, muito carinho. Então já quero manifestar aqui meu carinho a todos aí, ouvintes, e também ao irmão. Mas vamos ao tema. Vamos ao tema. Né? Quando a gente fala sobre fim dos tempos ou princípio das dores, né? A gente precisa de alguns direcionamentos, né? Geralmente as pessoas dizem assim, vai falar de fim dos tempos, vai falar de princípio das dores. E a primeira pergunta é, a Bíblia fala alguma coisa a respeito disso? Teria Deus motivação ou mesmo desejo de tocar nesse tipo de assunto? E se teria o porquê e aonde se encontraria? E há aqueles que dizem, não, é tranquilo, você pega lá o livro de Apocalipse, abre e está tudo lá. Só que quando uma pessoa vai pegar, por exemplo, o livro de Apocalipse e ler do capítulo 1 até o seu final, ele pode sentir que, puxa vida, parece que está faltando algum detalhe, alguma coisa. E daí o entendimento que a gente tem que entender é que o livro base é Apocalipse, mas existem textos auxiliares. Daniel também não tem um pouco? Isto, exatamente. Textos auxiliares, como por exemplo nos Evangelhos, como no livro de Daniel, como nós podemos citar o livro de Zacarias, Sofonias, né? E tantos outros livros, Tessalonicenses, o próprio livro de Coríntios, né? Que vão tratar sobre alguns textos auxiliares que nos vão lançar luz, até mesmo na interpretação de Apocalipse, né? E mais precisamente, quando nós falamos de princípio das dores, eu gosto muito de começar por Mateus 24. Por que, pastor, Mateus 24? Porque o próprio Jesus está nos respondendo essa questão, né? Eu gosto muito dos textos de Paulo, gosto da maneira como Deus usa Paulo. Eu também. Né? Mas, particularmente, Jesus é bem dizer vindo direto da fonte. Exatamente. Né? Então, olha o que acontece. Estando assentado no Monte das Oliveiras, né, Jesus, estamos aqui no capítulo 24, versículo 3, né, da palavra, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo, diz-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo?
Então a gente pode dizer assim, puxa, mas eu achei que esse tema era um tema só da atualidade, um tema... Não, essa questão já trabalha na vida do homem há muito tempo. Até porque a Bíblia nos relata que houve outras situações, por exemplo, como da Arca de Noé, que Deus resolveu começar do zero tudo. Deus estava cansado do homem. Né? Então você veja, agora ficou dentro do coração do homem um sentimento seguinte, irmão. Puxa vida, mas Deus já tem falado que esse tempo aqui na Terra é um tempo determinado. Existe uma coisa que vai além. A gente começou a live, há um tempo determinado e um propósito para todas as coisas debaixo do céu, né? Que tenha sentido começar com aquilo. Você vê, né? Muito interessante, porque como o irmão colocou, né? Eu não ia começar com aquela vinheta. Sobre um texto que fala exatamente que há tempo para todas as coisas debaixo do céu e debaixo dessa terra, né? E é interessante que quando Adão e Eva pecam e eles saem daquele propósito de Deus, nós sabemos que essa terra, a partir dali, já não era mais como o Éden, já não trazia aquela perfeição que existia no Jardim do Éden. Então nós sabemos que aqui nessa terra, claro que através de Jesus, é um processo de transformação, um processo de renovação, mas que há um tempo determinado. E daí, é interessante, né, irmão? Muitas pessoas dizem assim, mas se tem um tempo determinado, me diga esse tempo. O homem quer saber sempre, né? E até pela falta, às vezes, de entendimento ou de conhecimento, alguns dizem, olha, eu acho que vai ser no dia tal, do mês tal, do ano tal. Mas a Bíblia... Tem muita gente que faz isso, né? Opa! O mundo vai acabar tal dia, vai acontecer não sei o quê. Exatamente, olha, não precisa ir muito longe, irmão. Em 2012, teve aquela conversa do calendário maia. Sim. Né? Mas então a Bíblia não falava? Não. Isso são criações e coisas do coração do homem, que querem determinar no seu conhecimento o tempo de Deus. Então eles precisam estar apoiados em algumas coisas, mas a verdade é que o nosso verdadeiro sinal está na palavra. E aí que é o interessante, irmão, porque diz assim no versículo 4 do mesmo capítulo 24 de Mateus, Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Quer dizer, vinha, ele já estava previsto. Engano, como veio dessa profecia maia, veio do boom do ano 2000, porque vai ter o boom do ano 2000, da virada do século para 2001. Ia parar tudo nos computadores, lembra isso? Só que veja, Jesus vai dizer que viriam muitos enganos. E ele no versículo 5 vai dizer, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Agora, olhe os 6 em diante. Ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, mas todas estas coisas são o princípio das dores. E aí um destaque, né, irmão? Porque uma das perguntas que as pessoas dizem, mas espera aí, então nos dá uma luz sobre isso. Então, primeira coisa, uma coisa é o tempo do fim. O próprio nome está dizendo, é o fim. E uma coisa é o princípio das dores. Até comparado com uma mulher nas dores de parto, que aquilo já está avisando, não é isso? Exatamente. Né? Então, pastor, qual é a importância disso? Veja, quando eles vão questionar Jesus, Jesus vai dizer assim, olha, ninguém sabe o dia, só o Pai. Ou seja, nem Jesus, em forma de homem, estando sobre a terra, foi permitido que ele tivesse uma data precisa ali, dizendo, olha, esse dia, este momento. Mas Jesus vai fazer uma
advertência, um conselho, dizendo, mas terão sinais. Sinais. Daí as pessoas podem dizer assim, mas pastor, como assim? Né? O que eu acredito assim, que Deus, na sua onisciência, ele sabe precisar inclusive o dia. Só que o foco não é o dia propriamente dito, mas sim o cumprimento dos sinais. E o alerta para o homem estar preparado também, né? Da palavra dele. Então, veja, Jesus vai dizer, ó, uma coisa é o tempo do fim, uma coisa é os sinais. Pastor, dá uma luz sobre isso para que fique mais claro. Né? Para ficar mais claro, eu digo assim, imagina um jogo de futebol. Se eu perguntar para qualquer jogador, ou mesmo qualquer homem, ou qualquer mulher que curta futebol, vai saber que um jogo de futebol, a princípio, tem 2 tempos de 45 minutos. 45 minutos. Mas, se eu falar para você, quando é que vai terminar o jogo? Você sabe me precisar? Não, porque pode ter uma prorrogação. Exatamente. Lógico. E mesmo que não haja prorrogação, é natural que o juiz, uma vez que vá descontar os tempos, às vezes de uma falta ou de algum tipo de advertência, esse jogo vá para 46, 47, 48 e alguns até para 50 e poucos minutos. Só que o indivíduo que está assistindo esse jogo, ele sabe dizer que, opa, está ali beirando os 45. Opa, está perto do fim. Então algumas coisas que nós vamos olhar nesse jogo vão começar a aparecer. Primeiro, que a maioria dos jogadores, o extremo da sua condição física vai chegar exatamente nesse segundo tempo. Então nós vamos começar a perceber, se nós não soubéssemos que tinha 45 minutos cada tempo, nós íamos começar a perceber alguns sinais nesse jogo. Por exemplo, que o jogador, alguns deles poderiam ter uma cãibra, que alguns já iam diminuir o rendimento em campo. Contusões. Né? Que alguns poderiam, por exemplo, começar o jogo correndo numa intensidade muito grande. No final, eles já vão sentindo um pouco o desgaste do campo, né? Eles já vão se apresentar, às vezes, ali, não com a mesma feição do início do jogo. Tudo isso são sinais que, mesmo que você ligasse uma televisão e o jogo estivesse rolando e você não soubesse a etapa desse jogo, quando você olha para esses jogadores e a condição que eles se encontram, você fala, olha, deve estar já na etapa final do segundo tempo. Sim, dá para perceber, né? Então, veja, fazendo um simbolismo disso, né, a Bíblia também vai trazer sinais para que nos fique claro esse tempo final. Né? E daí, né, o amigo pode falar assim para mim, mas pastor, por que a Bíblia vai trazer sinais? Porque o objetivo do Senhor não é a condenação. O objetivo do Senhor não é a destruição, como muitos pensam. Quando todas essas coisas são determinadas, o objetivo do Senhor é o alerta. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus ele virá como o ladrão, como aquele que vem numa hora que menos a gente pode esperar. Mas o cuidado de Deus é tão grande que ele nos permitiu alguns alertas. Entre eles, ele diz, olha, cuidado quando você estiver percebendo o princípio das dores. Liga os ouvidos, fica atento, que está próximo do fim do jogo. Quando o jogador estiver lá com cãibra, quando o jogador estiver lá já dando umas capengadas no campo, você não conseguindo... essa cãibra com o nosso limite espiritual? Sim, exatamente. Porque a própria palavra vai dizer que o tempo seria abreviado para que Deus tivesse um cuidado, inclusive, com os seus,
Porque o negócio se estreitará tanto no tempo final que até mesmo os salvos poderiam ser enganados. Poxa. Então, veja, é um alerta de Deus dizendo, ó, opa, preste atenção. Mas aí a gente diz assim, pastor, mas que alerta são esses? E Jesus ele vai dizer aqui, ó, é reino contra reino, né? Nação contra nação, terá fome, terá pestes, terá terremotos em vários lugares. Né? É tudo o que está acontecendo. Tudo o que está acontecendo. Mas tem gente que fala assim, mas isso sempre teve. Não, mas há uma intensidade maior nisso. Exatamente. Eu tenho percebido isso. Exatamente. A gente que está mais... Não todo mundo falando que uns estão, mas eu acho que uns estão e outros não estão tão sensíveis quanto a isso. Ah, não, isso aí sempre teve. Aqui não tinha mídia que mostrava que acontecia isso, mas não é possível. A gente estava aqui dando uma repescagem na internet agora há pouco. E eu falei, cara, não dá pra gente ver nada na internet, porque morreu, bateu, terremoto, rumores de... É tudo que você acabou de falar aí. Então, e você vê que o irmão matou a charada, como diz o dito, né? Em que sentido? Que a primeira coisa que as pessoas dizem é, mas espera aí, pastor, terremotos sempre existiu, alagamentos sempre existiu, doenças sempre existiram, né? Só que, veja, não na intensidade e na profundidade que nós estamos vendo hoje. Né? Então nós que temos aí todos esses mecanismos na história, na ciência, nós vemos que havia sim terremotos, mas eram muito bem localizados e em tempos determinados. Não era uma constância. Hoje, né? Hoje parece que... se nós ligarmos uma televisão ou algo do tipo, nós estamos vendo, por exemplo, alagamentos que até existiram em outros tempos, mas numa sequência, em cidades diferentes, em locais, estados, países. Europa, eu estava vendo esses dias. Na Europa, na Itália, não sei se foi não lembro agora se era a França também. Acho que foi o Rio Danúbio que subiu. Isso. E ali é feito tudo com embarcações, tem até os passeios clássicos, que as pessoas vão lá e aquele barco que anda, que as pessoas sobem em cima, ali se sobe um pouco a mais, um pouco a menos. Exatamente. Então, veja, Jesus está falando, olha, não deixe passar essas coisas. Ou seja, não olhe para essas coisas simplesmente, puxa, que pena, que dó. Não, é claro que nós temos sentimentos e nós sentimos quando um irmão, um amigo, ou mesmo alguém que não seja conhecido de nós passa por essas lutas, né? O nosso coração mesmo, com o Rio Grande do Sul, ficou balançado, né? Sim. Temos amigos, temos pessoas ali naquele lugar, ou mesmo aqueles que não têm, são vidas que estão ali, e a gente sente essas coisas. Mas qual o foco que Jesus quer trazer? Ele diz, olha, ficais atentos, acionais o sentimento espiritual, o espírito em vocês, para vocês perceberem que esses são os sinais dos princípios da dor, e que alguma coisa está acontecendo e que nós precisamos nos posicionar frente a elas. Né? Agora, por quê? Para que a gente não seja pego desprevenido. Bom, você acabou de dizer aí, a gente fez aqui, eu sempre faço um storyboard do que eu vou perguntar e a gente vai debatendo de acordo com o que a gente vai conversando, o que é o arrebatamento da igreja e os sinais têm relação com o arrebatamento. Essa pergunta você já acabou de responder ou você acha que dá para colocar mais alguma coisa nisso? Não, podemos colocar mais alguns detalhes. Sim. Né? O que é o arrebatamento por exemplo, da igreja? Deixa eu só trazer o texto. E esses aqui. sinais que tem relação com o arrebatamento. A gente acabou de falar desses sinais aí, numa intensidade maior de terremotos, maremotos e chuvas de granizos absurdas. Eu lembro que a gente brincava na chuva de granizo. Hoje eu não vou sair lá fora se chover granizo não, cara. Eu me lembrei até agora, veio na minha mente uma das pragas do Egito, né? Por causa do coração duro do faraó, foi uma praga caiu muito granizo e se virava fogo, né? Caía no chão e virava fogo. Mas pode falar aí em relação à pergunta. Na realidade, a palavra arrebatamento muitas vezes gera um conflito no meio do ambiente cristão,
o mesmo naqueles que não. Sim. Porque alguns dizem, puxa, pastor, mas não tem exatamente a palavra específica na Bíblia. Mas será que a Bíblia nos pode dar um conteúdo quanto a esse arrebatamento e o que ele seria? Veja, Paulo, quando ele vai escrever uma das suas cartas em Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13, ele vai dizer assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os que demais que não têm esperança. Então ele está dizendo o seguinte, ele percebe que a igreja do Senhor poderia estar no movimento ali de uma certa chateação, porque muitos deles, aguardando a vinda de Cristo, acabaram falecendo nesse tempo. É isso que eu ia perguntar. Né? Esse dormem são dos que já faleceram? Já são os que faleceram. A gente pode entender por um outro lado também, esses dormem que não estão... Na estão época, dormindo. havia muitas crenças, e até aqueles que não criam em nada, ou mesmo na não existência de vida após morte. E ele diz, olha, cuidado para vocês não se contaminarem com isso. Foi isso Eu que quero trazer para vocês uma palavra de esperança. Porque vocês podem olhar, por exemplo, para hoje, alguém que morre, e você diz, pô, aí, a vida acabou. E esse não come, não bebe, não fala, não pensa, não tem mais sentimentos, né? Sim. Essa é a visão geral daqueles que as pessoas, não... Mas Paulo vai dizer, não, nós temos uma esperança. Estes dormem no sentido de estão com o Senhor, dormem para as coisas dessa terra. Entendeu? Então há um duplo sentido, como eu estava dizendo. Sim. Aos que morreram, que faleceram também do corpo, né? E aos que dormem, que não estão ligados às coisas que ele está dizendo que vão acontecer, não é isso? Quer dizer, acordem, é isso ou não? Eu posso estar errado na minha conotação. A princípio, a base aqui, ele vai falar dos que dormem. Mesmo, os que morreram. Especificamente os que faleceram. Sim. Só que é até interessante o teu simbolismo, porque, de certa forma, há vivos que quase que... foi isso que eu quis dizer. Não... Mas que não percebem, estão com os que morrem, não percebem. Não percebem as coisas espirituais. Amém, foi exatamente. E daí o destaque de Paulo, quando ele vai dizer assim, porque no versículo 16 de 1 Tessalonicenses 4, pastor, por que o senhor cita a Bíblia? Para mostrar que nós não estamos trazendo algo de nós. Sim. Não estamos falando algo do que a gente acha ou pensa, não, algo que está na palavra. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí a primeira dica. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Então veja, a expressão arrebatamento, ela não está... Mas o que diz aqui? Que nós seremos arrebatados, que é a semelhança. Os que estão vivos. Primeiro os que estão vivos, é isso? Não. Aqui no versículo 16 vai dizer assim, tocarão e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro os que morreram. Então, o primeiro destaque, vem o princípio das dores, e nesse princípio das dores, irmão, Jesus está alertando, eu vou voltar. Mas ele vai voltar a princípio, nessa vinda, como nós cremos, e eu respeito quem entende diferente, não estamos aqui para pôr divergências entre quem acredita que ele vai vir só lá no final, que nós vamos ter que passar por tudo e só lá no final Jesus vai vir, e uma vertente da igreja que diz, não, nós seremos arrebatados e viremos governar com Cristo, né, no reino milenar, e vamos poder ver aí mais adiante até onde Deus nos reserva hoje, mas vamos conversando. Quando passar esses princípios desse tempo aqui das dores, Deus também vai enviar sobre seu povo, que eu creio que nós chamamos de último avivamento. O último despertar de Deus para aqueles que são deles e até mesmo aqueles que Deus vai começar a mover de uma forma diferente, serão tocados e transformados por Cristo.
Para quê? Para preparar o caminho para o arrebatamento. Misericórdia, mais uma vez de Deus, né? E Paulo vai dar uma luz, ele vai dizer, quando Cristo vier arrebatar a sua noiva, a trombeta tocar, vai haver o seguinte, primeiro, os mortos salvos, os salvos, colocando bem, vão se levantar. Na sequência, nós que estivemos vivos sobre a terra, salvos, seremos chamados junto. Então é quase que Instantânea coisa. instantaneamente. Mas você vai ver que os mortos vão se levantar. Mas peraí, pastor, pode surgir essa pergunta. Sim. Se os mortos vão se levantar, mas como é que é? Mas a Bíblia, quando Jesus fala com o ladrão na cruz, diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Sim. Quando nós morremos, a nossa alma, né, junto do nosso espírito, uma vez salva, está com Cristo. Está lá no que nós chamamos popularmente hoje de paraíso, né, o céu, o nome que mais remeta à memória dos amados irmãos. Sim. Só que essas pessoas que estão lá com Cristo estão aguardando esse dia, onde seus corpos serão transformados. E daí o momento em que fala que eles serão chamados, eles virão e ressuscitarão, serão levantados primeiros. E na sequência nós, que ainda estamos nesse corpo carnal, teremos também os nossos corpos transformados e subiremos com o Senhor. Mas, espera aí, pastor, todos os mortos subirão com seus corpos? Não. Todos os que habitam a terra? Não. Quem subirá, pastor? Os salvos que já morreram e que hoje habitam com Cristo. E quem mais? E aqueles que habitam a terra e estão salvos. Opa. E quem fica depois? Então, aí é que tá, né? Então. Aí que tá, acho que vem a próxima pergunta aqui, né? O que é a tribulação e como sabemos o Exatamente. tempo, né? Que vai durar, diz que é 7 anos, é isso? Exatamente, irmão. Esse 7 tem alguma coisa já a ver com... Porque tem muita numerologia na Bíblia, Sim. que é diferente dessa numerologia que as pessoas fazem por aí, também respeitando, cada um faz o que quer. Nós somos dotados de livre-arbítrio, mas colhemos a consequência do que plantamos. Sim. Na Bíblia eu vejo muitos números. Por exemplo, o 7 diz que é o número de Deus. Certo? Exatamente. Porque em 7 dias Deus criou e depois descansou. Exatamente. Né? Só que é importante dar um destaque, irmão. É claro que o número 7 está conectado ao Senhor, né? Como muito bem o irmão colocou, a Bíblia vai dizer que Jesus, Deus Pai, cria através da Trindade, através do Deus Trino, a terra e todas as suas coisas, e no 7º dia ele descansa, marcando aquele dia como o dia do Senhor. E nós realmente trazemos esse simbolismo para o 7 como o dia do Senhor, ou o dia que identifica o Senhor, né? E daí nós vemos os 7 Espíritos de Deus e tantas outras coisas que associam o número 7 à figura do Senhor. Perdão de cortar, mas senão eu acabo me esquecendo. Eu peço perdão, né? Às vezes é a minha forma, Deus me fez assim. Eu procuro sempre me lapidar, não é? Mas esse 7 também tem a ver com as 7 igrejas? Não tem negócio com as 7 igrejas? Então, a Bíblia tem muita coisa, né? Coisa que fala sobre o 7. Porque nós acabamos de mencionar que o 7 é o número que simbolicamente representa o Senhor. Sim. E eu quero só fazer um destaque aqui, para que não haja confusão na mente dos ouvintes. Nós não estamos falando aqui de uma numerologia do mundo afora. Nós não estamos dizendo aqui de jogo de bicho, nós não estamos falando aqui de jogo de sorte e azar, nada disso. É verdade. Nós estamos nos baseando... Nós pautando na Bíblia. Na Bíblia. Na palavra de Deus. Ou seja, muitos números que têm um significado na Bíblia não tem nada a ver com o que é
professado aí fora. Né? Sim. Então você tem o número 1 do Deus Juno, daquele que é o primeiro, do que é o cabeça. Nós temos o número 3, que lembra a ressurreição, né? Mas isso com base bíblica. Sim. Mas exatamente porque o 7, ele traz essa semelhança, ele traz essa lembrança de Cristo. Quando nós vamos no livro de Daniel, irmão, Opa. no capítulo 9, aí está os textos auxiliares, Sim. Daniel vai ter uma interpretação de uma revelação de Deus das 70 semanas sobre Israel. Opa! 70 semanas. 70 semanas. Só que entenda o simbolismo dessas semanas. Entenda que uma semana tem quantos dias? Tem 7. 7 dias. Só que, biblicamente, Deus está comparando cada dia como se fosse um ano. Então, uma semana seria equivalente a 7 anos. Opa, tem uma ligação. 70 semanas, se nós fazermos o cálculo, se fosse 7 vezes 7, 49. 70 vezes 7, 490. Nossa. Deus está falando de 490 anos. Esse 490 eu nunca tinha ouvido. Nunca tinha ouvido. Não. Nós demos um estudo sobre isso. E que muitos consideram quando o rei Assuero ali autoriza que aquele povo volte Dos para 70 a sua anos terra, da Babilônia, né? reconstruir o que havia sido destruído, entre eles o templo, a cidade e tudo mais. Se nós, hoje é um podcast, é um pouco mais rápido, Sim. mas falando assim brevemente, se nós pegarmos dessa data e corremos esses anos, nós vamos perceber que até a vinda de Cristo ali, com a sua ressurreição na cruz, vão correr 69 semanas. Opa! Peraí, pastor. 69 semanas? Sim. E ficou, pastor, em aberto a última semana. Porque se são 70, são 70. 7 anos. Mas, pastor, peraí, por que isso ficou em aberto? Porque a Bíblia, e eu gosto aqui de uma das versões que eu tenho aqui, que é a Bíblia Dake, porque ela já põe no cabeçalho aqui do versículo 24 de Daniel 9, 70 semanas de anos sobre Israel. Israel. Quando Deus vai falar com Daniel, ele está falando sobre o povo dele, que até aquele instante no Velho Testamento, quem era? O povo de Israel. Sim. Então, na maneira minha e de muitos teólogos, nós entendemos que essas 70 semanas tem como foco principal o povo de Israel. Só que quando Cristo vem, ele dá uma abertura. Por que ele dá uma pausa? Ele amplia isso. Porque alguém vai entrar nessa conversa. Alguém vai participar de algo que é que nós conhecemos hoje como a Igreja do Senhor. E eu prefiro até usar o termo a noiva do Senhor. Por que, pastor? Porque, infelizmente, a igreja que nós conhecemos aí, ela acabou se contaminando, né? Tendo algumas dificuldades, alguns problemas, por causa que os homens são imperfeitos. Sim, é isso que eu né? falo, é verdade. Então, quando eu digo noiva, é como se eu dissesse a igreja realmente transformada. A igreja realmente preparada. Para viver esse avivamento que você estava falando. Não, para dizer sobre a noiva que será arrebatada. Tá, já é na parte do arrebatamento. Já. Só que veja, e aí que vem a polêmica, irmão. Porque a turma diz, legal, eu entendi. Então, vai ter esse tempo da igreja e Deus não se esqueceu de Israel. Israel é o relógio de Deus. E ele vai ter que tratar nesta semana, principalmente com quem?
com Israel. Ah, mas o senhor está dizendo então que o foco é os judeus na tribulação, papapá. Veja, amados, eu sou descendente de judeu. Tanto Askenazim quanto os sefarditas. Então veja, se tem alguém aqui que ama o povo judeu, eu sou um deles. Amém. Entendem? Então, nós estamos aqui falando no amor. E na condição que Deus tem exatamente por amar a esse povo. Só que daí vem uma questão. Espera aí, essa última semana será só para esse povo e para aqueles demais que ficarem? Ou haverá a igreja do Senhor nesse povo, nesse tempo dos 7 anos? E aí que vem as posições doutrinárias, que o pessoal diz, eu sou pré-tribulacionista. Sim. O pré-tribulacionismo, que é a versão que eu creio, na minha forma de entender aqui, é mais próxima daquilo que eu acredito que vai acontecer, ela diz que essa noiva do Senhor, ou essa igreja do Senhor, ela sobe antes da tribulação. Mas há uma versão também de entendimento que também é muito plausível, que é a mesotribulacionista. Ela diz, olha, nós vamos ter a tribulação de 7 anos, mas tem o primeiro momento de 3 anos e meio e um segundo momento de mais 3 anos e meio. O primeiro momento é a tribulação em si, e o segundo momento de 3 anos e meio é a grande tribulação. Você está dividindo 7 por 2, 3,5. É isso? Como a própria Bíblia nos remete. Né? E João ele vai dividir esse tempo. Né? Ele vai falar sobre um tempo, 2 tempos e mais meio tempo. Que se nós somarmos um tempo, 1 ano, 2 tempos, 2 anos, mais meio tempo, mais meio ano. 3 anos e meio. Poxa. Opa! Mas 3 anos e meio, pastor, espera aí, a conta não está batendo. É que eu estou pensando aqui. Porque o mesmo que falou sobre isso vai falar em 1260 dias. Só que nós estamos com o calendário que vigia, que é de 360 dias. Esse é o nosso calendário gregoriano, é isso, né? O nosso já é o gregoriano. Gregoriano, né? Que tem 365. Entendeu? Ou de ser, Mas o calendário que vigia naqueles tempos era o calendário padrão de 30 dias por mês, chegando a 360 no final da conta. O calendário que a Bíblia fala, qual que é que você está dizendo aí dessa matemática? É de 360. A Bíblia toma por base 360. Pô, a 360 faz uma volta, né? Se fazer um raio de 360... Se você pegar uma calculadora e botar 360 mais 360, você vai alcançar 720. Mais 300, você vai alcançar quanto? 900 e... Não, acho que... Peraí, porque daí a gente... Vamos calcular. Vamos calcular aqui, fazer 3 vezes 360. Espera um pouquinho. Põe aí, 3 vezes 360, que são 3 anos. Vamos pegar nosso calculador aqui. Quanto deu? Tó, faz aí. Ó, Vai fazer a matemática. 360 certo. vezes 3. 1080. 1080. Só que nós não podemos esquecer que tem mais meio ano. 180. 180. Mais 180. 1260. Aí bate, né? Entendeu? Mas 1260 dias, exatamente. Viu como bate? Então, essa é o período, né, que nós dizemos da divisão de 3 anos e meio mais 3 anos e meio. No início dessa tribulação, vai haver o que a gente diz de uma falsa paz. O pessoal fala muito nisso, né? O primeiro momento que o anticristo vai vir, ele não vai chegar assim, olha, eu vou arrebentar Vou arrebentar vocês. tudo. Não. Ele vai... Primeiro vai haver uma instabilidade nessa terra tamanha que vai estar um desespero e ninguém vai mais confiar em nada, né? A ponto de quando aparecer a revelação do anticristo, a turma falar,
estamos salvos. Poxa, Daí o homem que vai trazer o conserto sobre todas as coisas. mas a Bíblia já está nos alertando que não vai ser assim, Né? né? Mas nem todos têm esse conhecimento e o gostoso desse bate-papo é isso. É de repente despertar nos amigos que estão na internet, se não conhecem, que procurem conhecer, procurem ler, procurem ir atrás, independente se a pessoa tem uma religião, independente Sim. se a pessoa tem uma visão diferente. Sim. Procura dar uma chance, né, que eu digo, para a palavra de Deus, dá uma chance para que o Senhor mostre, né? Então veja, quando ele vai falar inicialmente, e ele vai inicialmente até trazer uma certa paz aos olhos, porque veja, vai trazer muitas promessas, vai transformar isso aqui numa estrutura única, daí então não existe mais divisão de terras, é tudo numa coisa só. Só que, num tempo determinado, ele vai dar as caras. Vai dizer, ó, só que tem um porém. Agora vocês vão ter que receber uma marca. E Apocalipse vai dizer que todo aquele que receber a marca ou adorar a imagem do anticristo, a ele não vai ter mais oportunidade da salvação. Então veja. Mas isso é uma troca mortal. E daí você vai me dizer assim, mas pastor, por que Deus seria tão duro? Inicialmente, primeiro a gente tem que fazer o seguinte entendimento. Deus avisou. Sim. É como se quando tivesse um copo de veneno e ele falasse, isso aqui é veneno. Tá escrito, tem uma caveirinha desenhada Tem uma caveirinha, aí. não Pô, toma. não toma. Então fica a escolha da pessoa. Se tomar, morre. E se morrer, não tem como resolver. Começou lá no Éden. Né? Comam tudo, usufruam tudo, só não Só que comem isso. Vamos fazer um exercício para os dias de hoje. Sim. Pastor, o que poderia ser essa marca? Teve muita gente que durante muito tempo falou que poderia ser um microchip, né? E a Bíblia fala que essa marca vai ter duas possibilidades. Ou na fronte, ou na palma da mão direita, né? Ora, então você pega ou a destra ou na testa. E por que essas duas posições? Imagina alguém que não tem a mão direita. Sim. É isso que eu ia perguntar. Entendeu? O cara que não tem a mão direita, então vai ter que colocar na fronte. Ou Sim. mesmo alguém que opte pela fronte. E, independente se for um microchip, ou se for esses selos quânticos aí, com tecnologia de nanotecnologia, eu acredito que nele vão ter coisas como, por exemplo, a sua identificação. O seu banco não vai ser mais um banco físico, vai ser uma estrutura virtual, onde você vai, por exemplo, num supermercado, você não vai ter mais dinheiro, você não vai ter mais... Hoje a gente já paga. Celular propriamente dito. O celular é um princípio para chegar lá, mas ainda não é. Sim. Onde que você vai ter que ter? Você vai ter que ter o toque da mão ali, ó, passando, ou mesmo a testa. A testa, né? Dá para a gente tirar uma base quando houve aí o Covid, e às vezes a gente chegava no supermercado e punha a testa para ou mesmo a mão para ver a temperatura. Né? Então o que acontece? Né? Uma vez nós vamos perceber o seguinte, então, a princípio vão se acabar os furtos, os roubos, porque como é que você vai furtar a pessoa? Não tem o quê, né? Entendeu? Como é que você vai fazer, não, eu vou raptar essa pessoa, vou levar ela, vou sumir com ela. Não, ela tem um GPS no corpo dela. Sim. Então, a princípio, vão parecer coisas interessantes. Coisas que vão trazer uma certa falsa paz, que vão, teoricamente, endireitar as coisas. Mas a Bíblia é muito clara em dizer o seguinte, recebeu a marca, não tem volta. Nossa. Por que, pastor, que Deus é tão severo assim? Eu gosto porque hoje a gente está entrando num tempo que dá para a gente estimular a nossa mente. Por exemplo, inteligência artificial. É verdade. Nós hoje estamos usando a inteligência artificial e nós descobrimos que a inteligência artificial, ela, dependendo do grau, ela tem até capacidade
que conforme as informações que ela receba, ela produzir novas coisas. Então hoje nós vemos escritórios de advogados que usam inteligência artificial, nós vemos médicos, nós vemos uma série de ambientes nessa estrutura que usam inteligência artificial. Mas nós estamos falando aí uma parte positiva da coisa. Exatamente. Né? Qual que é o problema? A minha pergunta é, da mesma forma que um computador pode sofrer um ataque de um hacker e ele perder o governo da sua estrutura, ou seja, você programou ele para trabalhar de um jeito e ele agora vai trabalhar de outro, será que essa inteligência artificial aplicada, por exemplo, num sistema que seria a marca da besta em você, não poderia trazer um certo controle da sua mente? A ponto de você perder a capacidade de decisão? E se isso acontecer, como agora voltar atrás e falar, não, olha, eu quero entregar a minha vida a Jesus? Entende? Sim. Você vai perder a sua capacitação. E daí você vai falar, puxa, mas então se perdeu a capacitação, então o cara não pode ser culpado. Não, ele fez uma escolha anterior. Livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Então é por isso que daí começa aquelas questões, irmãos, com relação a, espera aí, mas a tribulação vai ser para a igreja, vai ser no meio da tribulação que a igreja vai subir, ou a igreja vai ter que passar pelos 7 anos? Eu, particularmente, junto aí com um grupo de doutrinadores, um grupo de pessoas que amam o Senhor, acredita que a igreja sobe antes. Entende? Mas, pastor, espera aí. E a conversa de Mateus 24? Sim. Como que a gente explica isso? E a conversa que diz que vai ter mártires que morrerão nesse tempo? Aí que vem a interpretação. Alguns dizem assim, não, a igreja passa pelo menos pelos 3 anos e meio inicial, morre, e então alguns morrem como mártires. Ok? É uma interpretação. Outros interpretam da seguinte forma: a igreja sobe antes desses 7 anos, mas um povo vai ficar. Esse povo que vai ficar, seja da igreja que de repente não estava muito condizente com o que o Senhor queria, que estava andando meio desalinhado com o Senhor, e até mesmo entre o povo judeu, né, eles vão ter um estalo e vão dizer, espera aí, eu sei o que está acontecendo. Sim. Só que, infelizmente, ali não vai ter mais a liberdade que nós temos hoje. Ali vai ser pelo sangue. Ali, ó, você não quer a marca da besta? Então você vai para a morte. Você não quer a marca da besta? Então o seu familiar vai para a morte. E você imagina o desespero que deve ser, e você ter que ir contra tudo isso e se oferecer em sacrifício para não receber essa marca. Então, nós sabemos que muitos vão tentar fugir, que muitos vão tentar ir para lugares para tentar se proteger, né? Mas eu gosto do texto de Zacarias, porque Zacarias ele vai dizer que 2/3 desses povos da terra vão ser comprometidos. Então a interpretação é que se Zacarias estava falando desse tempo, supondo que tivesse 7 bilhões e meio sobre a terra, desses 7 bilhões e meio nós estamos falando que entre acidentes que serão causados lá, nas taças, nas trombetas que fala de Apocalipse, Sim, Apocalipse, e entre as perseguições do anticristo, nós estamos falando de 2/3 da terra que vão morrer. é muita gente, hein? Da gente. Cara, É muita gente. Então, eu acredito que Deus poupa a igreja disso. Mas, pastor, se eu acreditar que a igreja passa os 3 anos e meio, amém. Isso não vai te impedir na sua salvação. Isso é questão de interpretação teológica, mas uma coisa eu digo, fique preparado para todas elas.
Até porque nós não sabemos o dia exato do Senhor. Exatamente, que nem a gente começou falando. Em outras palavras, se hoje Deus me chamar, para mim foi até antes do arrebatamento. O meu acerto com Deus é até anterior. Daí eu digo, amado, amigo, você que está me ouvindo, não deixe por uma decisão por Cristo. Não deixe. Decida-se por si. Decida-se. Mas eu acho porque eu vi, porque aquela pessoa, porque nós estamos vendo tanta coisa errada, nós estamos vendo... Não se leve por pessoas. Não faça isso porque o pastor Batelli está aqui dizendo para você fazer. Peça sabedoria a Deus, né? E Ele dará, né? Numa conexão com Deus, dizendo, Deus, amém. Tu estás no céu, foi o Senhor mesmo que escreveu esta palavra. Então, faz prova. Amém. Me mostra quem Tu és, Sim, me mostra verdade. que isso é real. Né? E aqui quem está falando... Não é questão de pouca fé, é questão de sabedoria, né? Mas o pastor, acho que começou lá a estudar a Bíblia, não sabe mais nada do que a Bíblia. Amados, eu estudei já a área de saúde, eu estudei já a área de leis. Quer dizer, eu não é alguém que está chegando aqui do nada e Você é formado também em Direito, não é isso? Sim, eu fiz faculdade de Direito, hoje atuo na área da advocacia. Sim. Fiz odontologia, atuei um tempo na odontologia, né? Então veja, isso não é para as pessoas necessariamente que não tiveram chance de estudar o... Não, a Bíblia diz que é para todos. Para todos, né? Para todo aquele que nele crer. É verdade. Independente do seu grau de instrução. E isso não vai te fazer maior ou menor que ninguém. Se eu não tiver faculdade, se eu não tiver curso técnico. É verdade. Não, tanto faz. Você pode ser analfabeto, como você pode ser alguém com 3, 4, 5, 10 faculdades, PhD. Para todos nós. Porque naquele dia, o Senhor não vai falar, você é médico? Você é bombeiro? Você é bombeiro? Não. Não é O verdade. Senhor vai ver se o nosso coração o recebeu. Eu não estou falando de placa de igreja, não estou falando aqui de dogmas. Amém, cara. Eu estou falando de abrir o coração, até mesmo dentro de um hospital. Com certeza. Né? Alguém pode estar ouvindo aqui dentro de um hospital. Sim, com certeza. Né? Pode alguém estar ouvindo aqui dentro da sua casa, fazendo os seus afazeres. Sim. Ou até em tantos outros lugares, o pessoal aí do truck, às vezes dentro do verdade, caminhão, dentro de uma boleia, ouvindo e entendendo essa mensagem. Né? Então não espere dizendo, vamos ver o que dá. Não, se eu posso fazer minha decisão, se a igreja vai subir antes, se o povo de Deus vai subir antes, amém. Se vai ser no meio, amém também. E se vai ser no final e a igreja entendesse que teria que passar por tudo isso junto com os judeus, amém também. Amém, querido. Mas eu particularmente acredito que as 70 semanas é para o povo judeu. Então vamos trabalhar mais específico com eles. Nós podemos ficar, mas o projeto é que a conversa era com eles. Amém? Amém. Bom, fica aqui, eu acho que uma pausa. Amém. Uma pausa no nosso podcast. E fique aqui o convite. E que esse convite se torne vida dentro do seu coração. Amém. Que você possa estar comigo em outras, para a gente até terminar, porque a gente não terminou, gente. Uma podcast, isso abre um leque gigante, abre perguntas. Se quiser deixar perguntas aí nos comentários, a gente pode estar anotando, tirando dúvidas. Ninguém está... Com certeza. Né? Ninguém sabe, nem nós sabemos tudo. Sim, a gente está aprendendo, está crescendo. E eu sempre comento com as pessoas que sentam aqui. E quando eu falo sentam aqui, é as que nem sentaram. É Hebreus 11:1. É a fé, que diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Sim. Mas porque, como diz, acho que em Hebreus 11:6, diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem se chega a Ele sabe que Ele vai te agradar no sentido de que, poxa, estava hoje de manhã mexendo nas minhas redes sociais e vi, acho que um centurião que vai até Jesus fala, poxa, eu não sou digno que você entre na minha casa, mas tem um servo meu, esse servo era o filho dele. Só diga uma palavra e eu sei que ele vai ser curado. Jesus olhou e disse, poxa,
Não encontrei fé maior que essa em até nos que dizem ser da lei, que dizem conhecer a palavra de Deus. Vá. Ele chega lá e o filho está curado. Então, eu acho que a fé move montanhas e move mesmo. Não é só no sentido de dizer que é figurativo. É no sentido, é possível. A fé é do tamanho de um grão de mostarda. Eu plantei um grão de mostarda, Érica. Amei. E vi que é uma das maiores hortaliças que quando cresce. E é pequenininho. Sim. E é interessante que quando você planta uma semente no chão, primeiro ela vai para um lugar escuro. Parece que ela é isolada. E eu vejo profetas na Bíblia são isolados, separados por Deus, para um grande propósito. Não sei se eu comentei com você do filme, eu gosto de falar inglês porque eu gosto de inglês. The Ten Commandments, com a Charlton Heston, a versão de 1956, dos 10 Mandamentos. Eu já assisti, parece coisa de louco, mas não é. Aliás, nós que somos filhos de Deus e procuramos seguir a paz, a gente é considerado como ovelhas para o matadouro todos os dias, malucos, né? Eu assisti mais de 1000 vezes esse filme, de 2010 a 2016, eu assistia todos os dias. E essa versão de 1956 tem 3 horas e 27 minutos. Santos assistiu, tanto que Êxodo eu conheço bastante. Tá, pela parte... Porque eu sou assim, quando eu vejo um filme cristão, primeiro eu vejo, depois eu vou ver, porque... No filme eles sempre colocam alguma coisa a mais, Sim, tem o texto do filme. Aquela parte da romantização, né, do Exatamente. do filme. Você está falando da boleia do caminhão? No nosso canal Sunbelt Truck Pioneer, quando eu até comentei antes da gente começar a gravar aqui, começar a fazer o nosso podcast, quando eu estava guiando lá o simulador, que eu criei aquele simulador da Scania, um vídeo muito visto pelo mundo todo, pessoas do mundo todo já entraram falar comigo. Por isso que eu tive que dar uma aperfeiçoada no meu inglês, porque às vezes entravam pessoas da Transilvânia, poxa, da Polônia, também não sou... falar todas as línguas do mundo não dá, eu gosto... O inglês acaba sendo universal, né? Exatamente. Aí quando eu parava o simulador, eu parava no posto para abastecer e eu também abastecia a vida das pessoas com a palavra de Deus. E no tempo da pandemia, cara, isso foi tão importante, cara, porque na pandemia ficou todo mundo recuado. Foi um momento difícil, foi um momento que parece que Deus deixou preparar esse negócio da pandemia para dizer, olha como que vai ser, talvez até pior aí no... Excelente comentário. Em um futuro próximo, Deu né? para ter uma noção, né? Um cheirinho aí de como as coisas podem alterar da noite para o dia, porque... Eu acho interessante, mas pastor, então, mas ainda não foi, né? Não, mas entenda que nós vimos um sinal de um princípio de dor. Sim, com certeza. E quem diria que antes disso haveria uma questão de uma enfermidade que colocaria todo mundo em casa e todo mundo sem saber o que ia acontecer, sem, olha, quando que eu vou voltar para o trabalho, Sim. quando que eu não vou voltar, o que que eu posso fazer, o que que eu não posso, E quem quantos que foram embora? Quem não está enfermo. Eu perdi familiar amado. Eu também perdi muitos amigos. Eu perdi um tio com apenas 60 anos que era forte, né, bem, saudável e, né, coube ao Senhor entender que era um momento dele, mas mesmo assim houve o sentimento da dor. E nós não tivemos nem como fazer uma velório, uma despedida, como né? a gente Teve faz. gente que... Simplesmente colocaram lá, né, ele na gaveta e pronto, acabou. Sim. Né? Então essas coisas nos fazem refletir. É verdade. E se acontecerem coisas como essa ou até piores, será que nós estamos preparados? Né? Como será que seria? E daí a importância a gente estar firmado em Cristo. Né? Então, para a gente finalizar nosso primeiro capítulo da nosso podcast, porque tem muita coisa para a gente falar, fica o meu convite para você. Primeiro, pela consideração que eu tenho com você, como homem de Deus. Muitas pessoas, e você foi uma delas, que falou para mim, você falou, meu tio que é pastor também falou para mim, não é porque ele é pastor, porque esse negócio de ser pastor, ser presbítero, cara, Deus esquadrinha o coração da gente e sabe qual que é a intenção. Sim, ele sabe a intenção. Quando eu acho que lá em Mateus 6,6 diz, entra no seu secreto. Sim. E é interessante, eu vou até falar isso. Deus entra no seu secreto e conversa com Deus. E Deus vendo, Deus não fala, ele não fala Deus ouvindo, porque antes de subir na boca já está no coração. Sim. Então Deus já sabe o que está no coração antes de sair pela boca. Sim.
E a boca fala do que o coração está cheio, diz a palavra de Deus. Como eu estava dizendo, eu parava e abastecia. Tem um momento aqui no nosso canal, no canal Sambér Truque Pare, que eu estou na bolé, eu paro e eu deixo uma passagem. Que Deus use de tudo que Ele colocou dentro de você até hoje, sendo um homem de Deus, temente a Deus, porque perfeito ninguém é. Sim. Nós buscamos a perfeição. O único perfeito que veio, morreu e ressuscitou, venceu a morte, sim, para que nós possamos também vencer a morte. Amém. Foi o Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo. Amém. Eu vou soltar a nossa vinheta aqui, gostaria que você deixasse uma oração. Amém. Que Deus toque, como diz lá em Ezequiel, e eu vos tirarei esse coração de pedra e vos darei um coração de carne. Amém. E vos visitarei com o meu espírito. Está certa a palavra? Amém. É isso mesmo. Amém. Então que Deus toque no coração das pessoas, que elas estejam mais sensíveis a tudo isso que está acontecendo e irá se cumprir. Irá se cumprir, está escrito na palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Tenho um carinho muito grande por você. O que você precisar de mim, o que eu puder fazer, eu faço. O impossível Deus vai fazer por você. Amém. E por mim, e por todos aqueles que nele crê e sabe que todas as coisas são possíveis para Deus. Amém. Vou soltar a nossa vinheta aqui, você fique à vontade, deixe uma oração. Esse dia 6 de julho de 2024, agora aqui em Sorocaba, esse meu relógio está fora Esse relógio, eu estou falando, esse relógio está lá no Kairos. Agora, 10 horas e 12 minutos. 10 e 12, eu lembro, quando fala em 12, eu já lembro das 12 tribos. Você sabe que esse negócio de a gente estudar a palavra, tudo que a gente vê, a gente liga 12 na Bíblia. biblicamente está conectado ao povo de Israel. Sim. Mas então, não são as 12 tribos? Hoje não deu para chegar nesses temas, os 144 mil. Que sim, mas a gente chega lá, fica aí. 12 mil de cada uma das 12 tribos. Poxa, que interessante, mas fica para a próxima. Amém. Então eu vou soltar a vinheta, fique à vontade. Deus abençoe sua vida grandemente. Amém. Pai, nesta hora, Senhor, nós queremos colocar tudo isso que foi dito aqui diante do Senhor. E eu sei, Senhor, que aqui estão pessoas, algumas delas que já te conhecem, outras que conectaram nesse canal, que eu creio não por acaso, mas por uma providência divina, Senhor. O foco, Senhor, não é só o conhecimento, o foco não é só o entendimento, mas o foco é a compreensão, Senhor, que todos nós somos chamados a receber Cristo como único e suficiente Salvador e Senhor. Por isso, Senhor, neste dia, nos dias em que as pessoas acessarem, Senhor, esta palavra, esse podcast, que elas se lembrem, Senhor, que não importa a situação que elas estejam vivendo, não importa o quanto o mundo possa falar contrário a elas, e que as mesmas possam até mesmo pensar que não há chance, Senhor, que este mundo não oferece mais nada, mas há alguém que ofereceu a sua vida pela vida delas, Senhor. Que a tua unção, o teu cuidado, estenda a salvação a essas casas, a essas vidas. Eu profetizo sobre esse podcast, Senhor. Eu declaro que ele será uma porta da tua palavra, uma porta de aprendizado, Senhor, não somente da saúde e de muitos temas que aqui virão, mas também, Senhor, principalmente da tua verdade, verdade que transforma, verdade que cura, que restaura, Senhor. E eu abençoo cada casa aqui como sacerdote, como pastor, Senhor, independente, Senhor, da visão. Eu declaro que eles possam ter a oportunidade de conhecer esse Deus que eu conheci um dia, Senhor, e conheço. Que eles possam ter a oportunidade de ter um encontro com Jesus. E nós declaramos a tua bênção sobre cada lar, sobre cada casa, sobre cada família e sobre esta casa. Em nome de Jesus.
Um grande abraço, meus amigos. Deus os abençoe. Em nome de Jesus.